Quero conversar agora, 1h23. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas continuamos e eu quero conversar agora com o apresentador João Kleber, que já está conosco também, conectado. João Kleber, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender nesse dia. Quero saber de você, né, como que essa notícia caiu para você, para sua família, para todos que em algum momento tiveram aí algum contato com o Silvio Santos. Evandro, bom dia, prazer falar. Olha, terrível, né? Lógico, eu amanheci com essa notícia. Quando eu acordei, minha mulher já estava acordada e ela me levantou dizendo: João, o Silvio faleceu. Eu falei: o quê? Poxa, o Silvio Santos faleceu. E lógico, isso aí não começou bem o sábado, né? O Silvio, uma pessoa muito especial. Eu tenho passagens com o Silvio Santos, porque, inclusive aí, no próprio grupo Jovem Pan, porque o grupo Jovem Pan incluía o Dr. Paulo Machado de Carvalho, a TV Record, a Jovem Pan e Rádio Record. Uhum. E o Silvio Santos, por muitos e muitos anos, ele tinha um programa na Rádio Record. E eu era bem garoto, tinha 14, 15 anos, porque eu comecei na Jovem Pan, na própria Jovem Pan, com 14 anos como office boy aí na rádio. Quando a rádio ainda era lá na Miruna, a Jovem Pan. Eu fiz o show de rádio, né? Mas antes disso, logo desse período, 14, 15 anos, o Silvio tinha um programa de rádio na Rádio Record com o Nelson Rubens. O Nelson Rubens, o Silvio apresentava o programa diariamente e o Nelson fazia as fofocas dos famosos. E aí eu gravava umas vinhetas pro Nelson Rubens, de imitação, fazia imitação. Já comecei no humor fazendo imitações. E aí o Silvio queria saber quem é que fazia aquelas vozes. E aí o Nelson falou: um rapaz, um garoto, trabalha aí e tal. Aí falou de mim. E um dia eu estive lá na rádio e ele falou: olha, o Nelson falou pra mim: João, o Nelson tá aqui. O Silvio Santos tá aqui hoje. Ah, é? Pô, me apresenta ele. Ele me apresentou o Silvio estava na porta da Rádio Record, ali era rádio e TV, como eu disse, e em frente a uma padaria, falou: vem comigo aqui e tal. Aquele jeito do Silvio: vem comigo. Aí fomos lá do lado da padaria, fomos na padaria, e aí ele pediu um bauru e falou o que eu queria. Eu falei: olha, um bauru também, pode ser um bauru. Aí eu acabei de comer, ele falou assim: ó, teu primeiro cachê já tá pago. Então eu sempre digo, inclusive disse pra ele no ar uma vez, e disse pra filha dele, pra Patrícia, também no ar, e até a Patrícia me perguntou: é verdade, João, que o meu pai, o primeiro cachê seu foi pago pelo meu pai e foi um bauru? Eu falei: foi um bauru, meu pai. Então, foi exatamente. Então o Silvio falou aquele jeito do Silvio, né? Já tem seu primeiro cachê, já saiu. Então foi assim que foi o meu primeiro contato com o Silvio. Outra vez, aí com uns 16 para 17 anos, eu fui para a Globo, sozinho, fui com 17 anos. Saí da Jovem Pan e eu pedi um conselho para ele, na porta da rádio. E aí ele pegou e falou: olha, se você quer ir, vai. Se você acredita em você, vai. E foi assim que eu fui com 17 anos para o Rio de Janeiro, sozinho. Ô, João, então, rapidamente, deixa eu só conectar o pessoal da rádio que já voltou do intervalo. Eu estou conversando aqui com o apresentador João Kleber e nós estamos falando justamente das memórias dele relacionadas ao apresentador, empresário Silvio Santos, que nos deixou hoje aos 93 anos de idade. Pode continuar, João. Não, então eu estava dizendo sobre essa minha passagem com o Silvio, do meu primeiro cachê, né? Que foi o bauru que ele me pagou quando eu tinha 15 anos de idade na Rádio Record. E aí eu fui com 17 anos para a Globo, e eu disse que eu queria, era um sonho, ir para o Rio e tal. E ele falou: vai, se você acredita em você, vai. E fui. Só que, nesses intervalos de ida e volta, ele me convidou para ser jurado do programa dele, de calouros. Eu fiz alguns programas dele de jurado. Aí depois eu me firmei lá na TV Globo e fiquei por lá. E uma passagem muito interessante que eu tive na TV Globo sobre o Silvio Santos é o seguinte: todo mundo sabe, conhecimento total, que o Silvio trabalhou na Globo, né, muitos anos, e ele saiu da Globo e montou a própria televisão. Ele primeiro foi para a TV Tupi, comprando um horário na TV Tupi, e depois ganhou a concessão da TV Tupi, que se tornou o SBT, né? Pois bem, e o Silvio, desde que saiu da Globo, ele
sempre ganhou audiência aos domingos, nunca perdeu audiência. A Globo perdia. Bom, então, aquela polêmica surgiu muito grande. Depois teve aquele caso do Gugu, né? Que ele foi lá, todo mundo sabe também, até virou história, livro até do Boni, que o Silvio foi lá para anular o contrato do Gugu. Tá. Bom, então, falar de Silvio Santos da Globo era meio complicado, né? Na época. E aí, eu falei, o Boni me deu uma missão de fazer um especial de humor na Globo, que era o Ri Retrospectiva. Eu tinha que fazer uma sátira dos acontecimentos do ano. E aí, num dos quadros, eu coloquei no roteiro, porque eu escrevi e também apresentei. E a direção era do Roberto Thalmann. E aí, eu coloquei o Silvio Santos. Falei, vou imitar o Silvio Santos com um auditório, botei cenário, vamos fazer a Porta da Esperança, vamos ter auditório, tudo. E eu imitando o Silvio Santos, fazendo a Porta da Esperança, com uma sátira política e tal. Aí o pessoal da direção falou, você tá maluco? Sabe quando o Boni vai aprovar isso? Nunca. Falei, não tem nada a ver, eu sou um artista, eu estou colocando, se aceitar, tudo bem. Bom, mandei, não é que o Boni topou, o Boni aceitou, e em plena TV Globo, no Teatro Fênix, você imagina Teatro Fênix, o auditório lotado, a Globo botou um auditório lotado, de umas 300 pessoas, a Globo construiu o cenário da Porta da Esperança, igualzinho o programa que o Silvio, inclusive, tinha no ar aos domingos. Igualzinho o programa, e eu entrei imitando o Silvio Santos da Globo. Foi uma polêmica da época, em 1990, isso. Foi uma polêmica. Então, o Silvio me ajudou até a quebrar esse problema, essa coisa polêmica de não poder falar do Silvio. Tanto que as pessoas acharam uma coisa muito legal. Tanto que o programa foi um grande sucesso, especial e comentado até hoje. E depois eu tive a oportunidade de encontrar-me com ele, anos depois. E ele falou, você é muito cara de pau me imitar na Globo. Você, João Kleber, você é muito cara de pau. E o seu, então eu sempre tive, recentemente, rapaz, antes dele adoecer, antes dele sair do ar, eu tive gravando com ele aquele jogo dos pontinhos, né? Uhum. E ele muito divertido, me perguntava coisas, me perguntou no ar sobre Portugal, quando eu fui trabalhar em Portugal. Então o Silvio sempre era muito carinhoso, me chamou no camarim dele, eu estava no meu camarim, antes de começar a gravação, ele me chamou, conversou comigo, falou, me perguntou como é que estava indo a minha carreira, como que foi ter experiência fora do Brasil, depois me perguntou como é que era voltar para o Brasil. E, bom, quer dizer, e ele sempre muito gentil, muito carinhoso. Sempre comigo ele foi muito gentil. Quer dizer, ele fez parte da minha história. Sim. Desde quando eu comecei, como eu te contei, ali fiz uma cronologia, né? Desde os 15 anos de idade, apesar de nunca ter sido contratado pelo SBT, sim, até porque, como eu te disse, saí muito jovem de São Paulo e fui para o Rio, e toda a minha carreira foi feita lá. E quando eu saí da Globo, eu já inaugurei a Rede TV. Né, em 99. Então, mas o carinho que ele sempre teve por mim, o respeito e a admiração que todos nós, né, a minha geração, pelo amor de Deus, então, João, é o nosso ícone. É isso que eu queria te perguntar, porque assim, a minha geração, que veio depois, a gente aprendeu a gostar de TV, a admirar a TV, a ver essa magia da TV muito pelo Silvio Santos. Você, além de estar numa geração que estava meio que intrínseca a esse crescimento da TV, a essa abordagem da TV na população, você teve o contato direto com ele. O que você entende que isso transformou a tua maneira como você atua profissionalmente? De que maneira que isso se tornou um privilégio? Ou seja, você é uma das figuras hoje que se mantém na TV, que é reconhecida pelo seu público e que teve o privilégio de, em algum momento, atuar com o Silvio Santos ao lado, ou imitá-lo, ou conversar, ou pedir referências. Como que isso talvez difere a tua experiência de outras pessoas que viam essa figura, mas nunca conseguiram lidar diretamente com ela? Evandro, eu sou um homem de muita sorte, sou um homem muito privilegiado. Você veja, eu com 27 anos fui apresentar um programa junto com o Chacrinha. Eu tive essa missão que a Globo me deu, o Boni me deu. O Chacrinha adoeceu e eu fui apresentar o programa junto com o Chacrinha. Então, você imagina, eu e o Chacrinha juntos. Os gênios da comunicação, Silvio Santos e Chacrinha. Esquece. Cláudio Cavalcante também, gente, cada um no seu segmento, ok? Então eu tive uma bagagem muito grande com o Chacrinha lá atrás. Depois, convivendo com o Silvio, já bem antes de com o Chacrinha, você veja, eu era humorista, não era um apresentador de programas de entretenimento, só humorista.
Quando eu comecei a me tornar, a pedido das próprias televisões, que eu me tornasse um comunicador, um apresentador de televisão, sempre que eu não digo que eu sou apresentador. Isso eu aprendi com o Silvio Santos, que eu vou te dizer agora. Eu era um animador de programa. Eu sou um animador de programa. Né? Então, apresentador para mim é o que você está fazendo, faz muito bem, como outros seus colegas, apresentam um programa. Nós somos um animador, porque tem auditório, você tem quadros para apresentar, você tem que entreter, você tem que prender, onde eu queria até... eu aprendi muito com o Silvio, o que todo mundo diz que hoje eu tenho como uma grande qualidade, que é a retenção, né? De segurar o público, dos meus bordões, para. Isso eu aprendi do Silvio Santos. Isso eu aprendi convivendo e vendo o Silvio Santos. Isso é uma escola. Então, quando eu me tornei apresentador, eu falei, eu tenho que pegar uma escola de qual? Bom, o meu nicho de mercado, o meu público de mercado é a classe CD. Então, quem são os maiores da classe CD? Chacrinha, Silvio Santos. E o Flávio Cavalcante também tinha. Então, eu comecei a colocar um pouco de cada um deles na minha... Opa! Voltou. Eu acho que caiu ali a ligação. Daqui a pouco a gente conversa mais uma vez, então, com o João. Vou retomar uma última conversa aqui com o João Kleber para poder me despedir dele. João, só para você arrematar o que você estava dizendo, né? Falando que você teve o privilégio de construir também parte da sua experiência, daquilo que você levou na tua vida, né, de televisão, a partir do que aprendeu com o Silvio Santos. Exatamente. Eu estava terminando dizendo que as experiências que eu tive foi quando ele eu sempre imaginei o seguinte: o Silvio Santos, como eu te falei, ele não é um apresentador, ele era um animador de auditório, um animador dos quadros, e assim que eu peguei essa fórmula. Então, o nicho de mercado que eu estava te dizendo, da classe CD. Então, quando eu me tornei apresentador, eu falei, quem são os comunicadores que eu posso me esperar? Chacrinha, Silvio Santos e um pouco do Flávio Cavalcante. Então, eu estava dizendo que essa marca que eu tenho hoje, da retenção, todo mundo fala, João, você retém bastante o público, você criou esse bordão do para. Sim. E isso é de uma experiência de ver Silvio Santos desde criança. O Silvio Santos é a pessoa que mais retém um público de auditório, com seus quadros de animando, os quadros dele polêmicos, os quadros de emoção. Bom, então, isso foi uma escola que eu tive e por isso eu me tornei um comunicador. E, inclusive, uma das vezes, nessas últimas vezes que eu tive com ele, até acho que já comentei rapidamente com você, ele me perguntando de como é que foi a experiência fora do Brasil, e depois eu retornando para o Brasil, e eu disse, olha, Silvio, esse seu legado aí foi muito importante para mim, esse seu legado foi uma coisa excepcional para mim. E me ajuda muito. E ele falou, que bom, fico muito contente por saber que você segue isso. Então, o Silvio é uma escola para todos nós que nos tornamos comunicadores, apresentadores, né? João Kleber, muito obrigado por destinar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente sobre Silvio Santos. Uma boa sorte aí nos teus caminhos. Um grande abraço, Evandro. Sucesso e meus sentimentos à família Bravanel. Muito obrigado.